Muito bem, nós vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou o Edson Araújo Filho e hoje é dia do Trocando Ideias, programa que cada semana traz um especialista para trocar ideias comigo a respeito de um tema que é importante para o mundo corporativo e profissional. E hoje o nosso convidado é o Denis Castro, consultor especialista em negócios e projetos, professor e criador do portal da gestão lúdica e é especialista nesse tema, o lúdico. E eu vou adicioná-lo agora para a gente poder tê-lo aqui participando conosco. Grande Denis Castro, tá me ouvindo bem aí, Denis? Perfeitamente, e você tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, graças a Deus. Como é que está aí? Você está em que lugar do Brasil? Fala para nós. Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Está calor ou está frio aí? Aqui Tá frio, eu estou né? com frio. Tá frio. Tá frio? Tá. Uma surpresa, hein? Não pensei que estaria frio, não. Mas legal, muito bom. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito bom que você tenha aceitado o nosso convite para participar dessa live. A gente tem debatido vários temas aqui a respeito da gestão de negócios, né, de uma forma geral, aqui no país, voltado para o nosso público de participantes aqui, de empresários, né, e quero trocar uma ideia contigo a respeito dessa tua atuação. Vocês que não sabem, o Denis, eu conheci o Denis através de um grupo de WhatsApp que a gente participa e também das redes sociais, no LinkedIn principalmente, e o Denis tem uma abordagem muito interessante para tratar as relações profissionais, a gestão no meio corporativo. Ele utiliza bastante o lúdico para ensinar gestão, relacionamentos, e aí eu gostaria de começar, Denis, trazendo uma pergunta bem básica para você. O que é lúdico? Explica para nós o que é o lúdico e como que você chegou nessa abordagem tão diferente, tão inovadora, né, para trazer o lúdico como uma ferramenta de trabalho, né, uma ferramenta para ajudar as empresas. Fala um pouquinho de você, qual é a tua, como você chegou até aqui. Sei que você também tem outras atividades, como, por exemplo, você é professor. Então, fala um pouquinho para nós aí. Bem, prazer estar com você aqui, Edson. Bem-vindo comigo aqui, com o pessoal também. Sejam bem-vindos também na participação. O lúdico, ele vem com a gente desde criança. Quando você pega, por exemplo, o presente que você ganhou do seu pai, da sua mãe, tem um caminhãozinho, você quer dirigir o caminhãozinho. Você que recebe uns bloquinhos, você quer montar a sua casa. E você fica torcendo para ter aquele dinheiro para comprar alguma coisa para você conseguir. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você vai perdendo essa afinidade e você volta a fazer aquilo que você fazia antes, porém você não tinha aquele amor que você fazia antes. Então o lúdico, ele o quê? Ele transforma a pessoa numa forma melhor, no relacionamento, na vida, na perspectiva de sucesso, entender o fracasso, que é um ponto importante para subir, para alcançar o sucesso. E por que eu penso no lúdico? Porque o lúdico me facilita a entender as pessoas, porque ela tem sempre um lado bom e um lado ruim. Só que as pessoas visam muito o lado do ruim. Mas só que você tem muita coisa boa dentro do ruim, sabe? Parece paradoxo, mas é verdade. Sempre existe alguma coisa ruim e dentro dela você consegue tirar alguma coisa boa. E o lúdico trabalha isso, porque ele trabalha as sensações, as emoções, como eu disse aquela vez lá, como eu falei com você, aqueles carrinhos, aquelas bonecas que você ganhou, aquilo gerava uma imaginação, gerava uma liberdade. E hoje em dia você não tem tanta essa liberdade. É imediatismo, a correria, comprar, né? Essas coisas permitem que você esqueça um pouquinho o seu lado criança, o seu lado jovem, e fica imediatista. E por que eu criei esse projeto? Para isso, para ajudar as pessoas, gestores, líderes, a entender o ser humano, que pode ser complexo, mas ao mesmo tempo pode ser simples. Quando você trouxe esse universo do lúdico, né, e essas sensações,
trazer a criança, de estar lá internalizada, né? Que ficou escondida ali dentro, à medida que você vai crescendo, porque é assim que acontece, não é, Denis? A gente vai crescendo e parece que a gente vai inibindo, né? Aquela criança que tem dentro da gente, ô menino, não é mais, você não tem mais idade para isso, você não pode mais fazer aquilo, né? Não é mais ou menos assim? Então, é essa abordagem, é isso que te fez vir para... É esse o objetivo, emergir essa criança de volta? Sim, e eu fui criado lendo quadrinhos, né? Então quadrinhos foi uma inspiração para mim. Depois quando eu estava com 40 anos, eu consegui fazer minha primeira faculdade. A faculdade foi de cinema. Formei em cinema, sou graduado em cinema. E em 2014 eu fiz gestão de projetos. Então uni a gerenciamento de projetos, que é a parte organizacional, com a parte lúdica, que é do cinema. Então me facilita demais a gerenciar uma empresa, a gerenciar os processos, porque eu consigo enxergar as emoções nas pessoas. Parece maluquice, mas não é. As pessoas, elas exprimem pelos olhares, pela respiração, por tudo isso. E muitas vezes as pessoas estão muito tristes nas empresas e as pessoas não percebem. Então, dentro desse universo lúdico, e aí nós temos lá as brincadeiras de criança, nós temos os gibis, nós temos os filmes, não é? Qual é a tua seara de onde você tira a maior quantidade de insights para as tuas palestras, por exemplo? Onde é que você se inspira mais? Você já falou aí dos quadrinhos, mas tem outra coisa? Eu vejo que você posta bastante sobre filmes, né, séries. Né? Então, qual é teu pote de ouro ali? O meu pote de ouro é as revistas em quadrinhos e também tenho 2 autores que eu sigo eles e gosto de ler. Quando surge qualquer novidade, eu fico impactado em querer ler e aproveitar mais o conhecimento deles, que é o Isaac Asimov, que é um escritor, e o Philip K. Dick, que eles falam muito sobre inteligência artificial, a forma como a gente vai lidar com o ser humano, e é importantíssimo ter essa sensibilidade para você conviver com o momento que vai acontecer daqui a pouco, onde você vai ter um trabalhador humano e um trabalhador robô do teu lado. Como é que vai ser essa relação? Então os quadrinhos te permitem fazer essa visão além daquilo que você compreende. Ao passo que quando você tem um livro, o livro tem a visão do autor. O quadrinho você consegue ter a visão do autor e a sua visão. Legal. E dentro desse universo de quadrinhos, de super-heróis, eu imagino que você tem aquele que você olha e fala assim, esse aqui é de onde eu tiro realmente, eu gosto, esse cara ensina muito e tal. Qual é o que te inspira mais, assim, que realmente é aquele personagem que você diz assim, esse aqui ensina bastante? De afinidade mesmo, o principal seria o Surfista Prateado, né, que ele trabalha muito com a filosofia, e eu amo filosofia, mas para todo mundo ficar mais fácil para entender onde você pode até projetar e conhecer mais histórias sobre isso, é o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha trabalha com a parte do poder dele, que é a parte emocional, e também com os poderes da aranha. Então ele vive sempre em eterno conflito. Né? Até o próprio Stan Lee, que é o criador, e Steve Ditko falava, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Né? E é um ponto muito cardinal que você tem. Às vezes você tem um posto lá em cima muito grande, mas você não tem a sensibilidade de administrar aquele ponto. O que acontece? Você costuma cair por causa que você não tem um não gerenciamento daquela equipe. Então, quando você trabalha os quadrinhos, olha só como é que o quadrinho ensina. Só simplesmente o Homem-Aranha te ensina a gerir uma empresa. Porque torna-se simples. Não é tão complicado. Né? A gente que gosta de complicar as coisas. Entendeu? Ô, Denis, quando você chega com essa abordagem para as empresas, você vai lá, apresenta o teu trabalho para uma empresa, a liderança da empresa entende o que você quer trabalhar e ela te contrata. Como que é a reação das pessoas quando elas descobrem que a tua abordagem é uma abordagem baseada no lúdico? A primeira vez eu faço um diagnóstico para saber mais ou menos a que nível que está a parte do entendimento das pessoas, e ali eu começo a ver, através de alguns jogos lúdicos, alguns trabalhos lúdicos, aonde eu posso encaixar para melhorar aquela gestão.
onde a gente tem um problema muito sério. Às vezes a gente pode criar uma forma, uma cultura dentro da empresa, e essa cultura não ter sido aceita. Então o que acontece? A gente molda um parâmetro de acordo com cada empresa, para quê? Para facilitar o entendimento do processo, tá? Aonde a gente encaixa animações, animes, brincadeiras lúdicas com jogos lúdicos. Então a gente vai começar a descobrir na situação como que é o momento que a empresa está vivendo. Talvez pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa complexa. Entendeu? Depende de como é o andamento do diagnóstico. A gente faz o primeiro diagnóstico e aí a gente começa a determinar os passos. Por exemplo, você tem um problema na administração, você precisa melhorar a sua equipe Quando de você produção. fala diagnóstico, diagnóstico da situação dentro da empresa lá, os problemas que ela tem de gestão. Isso, só que não é um diagnóstico financeiro, é um diagnóstico emocional a partir do que ele apresenta, a partir dos nossos trabalhos que a gente vai realizar. Algumas perguntas chaves que a gente faz. Por exemplo? Por exemplo, como que está seu dia? Você levantou bem hoje? Como é que você está? Semana passada você está igual hoje? Aí eu faço a brincadeira do copo cheio e do copo vazio. Conhece, Edson? Fala para mim, vamos lá, mostrar para nossa turma aí. Você pega 2 copos, tá? Aí você vai encher ele, o primeiro copo enche com a água todo cheio, até na borda, tá? Beleza. Pensa uma coisa boa. Ponto. Depois você vai pegar esse copo cheio e vai começar a encher o outro copo vazio. E ali você vai começar a pensar as coisas que você quer jogar fora. Vai jogando devagarzinho a água, vai jogando devagar. Daqui a pouco você vai perceber, ou tem mais água do lado bom, ou mais água da tua reclamação. Aí você começa a nivelar. Peraí, eu preciso melhorar minha reclamação, minhas coisas que não estão funcionando. E daí a gente começa a fazer através do copo cheio e do copo vazio. Daqui a pouco começa a mudar o posicionamento. Ou seja, aquilo ali vive uma emoção. Vou fazer um teste, quer ver? As pessoas que estão presentes aí, pensa numa palavra agora, não diz não, tá? E depois no finalzinho pensa uma outra palavra. Vamos ver se elas vão estar congruentes, se elas vão estar com o mesmo pensamento. Isso é um pensamento lúdico que eu trabalho. Tá? E uma brincadeira lúdica que eu gosto de fazer também nas empresas, você já brincou de escravo de Jó? Ah, faz tempo, hein? Ah, tá vendo? Só de lembrar você ri. Na verdade, eu não sei se nós estamos falando do mesmo escravo de Jó, né? Eu tinha uma brincadeira quando a gente... uma musiquinha, que daí você dançava lá, escravos de Jó, jogavam caxangá, não é essa? Isso, só que a gente coloca numa roda, tá? E cada um recebe, aí tem uma bolinha, ou tem o que for, uma semente, o que você der mais fácil, um papel, um embolado, o que for. A brincadeira é o seguinte, vai rodando, aí chega um ponto, vai parar a música. A pessoa tem que cantar, se ela não cantar, ela sai fora. Qual que é o objetivo dessa brincadeira? Enturmar as pessoas, acabar aquele atrito. Então é uma brincadeira sadia, divertida e gostosa para fazer. E você começa a enturmar as pessoas. Você acha que as pessoas, os profissionais, perderam essa capacidade do lúdico? Ou isso ainda está? Eu não acredito que não perderam, não. Eu acredito que eles não acreditam nesta proposta. Essa é a diferença. Porque quando se fala em lúdico, o pessoal, a primeira coisa que eles falam é diversão. Só que o dia que eles aprenderem a entender que isso aqui habita e melhora a sua criança interior, nós vamos ter gestores melhores, líderes melhores e colaboradores melhores. Eu fiz uma brincadeira simplesmente do escravo de Jó, você deu uma gargalhada. Então, ou seja, eu mexi no seu lado emocional. Então, isso torna-se uma coisa mais fácil de você trabalhar. Às vezes você quer dar uma notícia ruim para uma pessoa, eu já passei por alguns momentos desses lá em São Paulo, até demitir alguém, eu tive que usar o lúdico para quê? Para que eu possa passar aquela informação para ele, para ela não sentir tanto pesar como a perda do próprio emprego. Ô, Denis, eu tenho mais uma pergunta para ti, mas antes deixa eu dar um recado aqui. Pessoal, muito bom vocês estarem aqui conosco, sejam bem-vindos. E se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da nossa conversa aqui, por favor, mande a pergunta aí que a gente encaminha, que já, né, o Denis já vai enxergar ali e a gente vai lendo aqui também, e aí nós vamos respondendo na medida do possível, tá bem? Edson, deixa eu dar um alô aqui pro Ian, que eu trabalho com ele é meu gestor, né, eu gerencio a marca dele, Torcedor e da Prisma, e tem o Bruno, que é o responsável pelo LinkedIn local aqui em Juiz de Fora. Obrigado pela participação de vocês.
Que legal, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Prestigiando a gente. Denis, então assim, tá, a gente desperta o emocional da pessoa. Quando eu vejo palestras motivacionais, existem vários tipos de palestras motivacionais. Existem aquelas palestras que mexem muito com o emocional, certo? A pergunta que eu já me fiz muito no passado, hoje não tanto, não se corre um risco ao mexer com essas emoções de aflorar situações ali que depois é difícil de controlar e, por outro lado, também não existe o risco de trazer essas emoções ali naquele momento, mas isso ficar por ali mesmo? Se depois vamos embora e aí a coisa não deslancha, como é que você faz no teu processo para que isso não se perca, aquele momento não se perca, que ele realmente faça sentido e resolva um problema? Aí que entra o ponto do diagnóstico, né? A gente sabe até onde a gente vai, porque existe uma diferença do coach, existe a diferença da motivação. O lúdico não, ele resgata o dom que está dentro da pessoa. É um pouco diferente, porque o que acontece? Eu vou despertar a criança interior dentro da pessoa, através das emoções que ele está vendo. Não, simplesmente não vai ter essa situação de você ter um desespero, alguma coisa não, porque ela vai se sentir feliz, entendeu? E a gente vai descobrir isso. Por exemplo, eu posso estar conversando com o gestor e falar assim, ó, você tem algum funcionário, algum líder que tem algum tipo de problema emocional durante esses dias? A gente vai começar a pesquisar para que não tenha esse sentido de reverso, entendeu? Porque é muito ruim isso numa empresa. Porque isso pode gerar até um bullying social pesado. Então tem que tomar muito cuidado. E o lúdico não tem esse objetivo. O lúdico tem a intenção de você melhorar as gestões, melhorar o relacionamento profissional com as pessoas, é dar a voz a elas, é entender como que é o processo que ela está sentindo. Por exemplo, ela sai de casa, como ela está saindo? Ela está saindo feliz? Ela passou o cartão lá, ou bateu o cartão, registrou o ponto lá. Ela está entrando na empresa feliz? Essas coisas que a gente trabalha, o conectivo delas, entendeu? Não é a situação de você motivá-las, é entender como eu posso ajudá-las elas através do lúdico, através de alguma brincadeira, através de um filme, através de uma recomendação. Essa preocupação da felicidade que você está colocando, a gente tem percebido que nos últimos anos, né, especialmente nessa década que se passou, certo? Que nós encerramos agora, nos anos 2010, né? As empresas têm se preocupado mais com isso, certo? Têm buscado um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, e aí é a pergunta que eu quero te fazer, você acha que o mundo está muito mais cruel nas empresas? E isso tem causado uma infelicidade maior? Ou não? Ou é o contrário? Como que você tem enxergado isso? Eu percebo isso está acontecendo devido à educação. A gente está perdendo algumas disciplinas que eram essenciais para a gente trabalhar esse lado cognitivo. A gente tinha, por exemplo, moral e cívica, a gente tinha filosofia, a gente tinha sociologia. Isso eram matérias separadas, não coligadas a outras disciplinas que tem hoje. Então, ou seja, a cultura do lado humano, ela está sendo um pouco esquecida. Então, devido à tecnologia, as pessoas não estão parando para pensar e separar o que é bom ou ruim. Então, às vezes, uma certa escolha ou um certo atalho pode fazer com que ele vai encontrar de novo aquela pessoa, de novo aquela tarefa, de novo aquela prova, e ela vai ter que fazer o seguinte, ou ela vai recuar e vai reaprender aquilo que ela fez, errou, ou ela vai superar, vai agradecer, que é um dos pontos importantes para encontrar a felicidade, e assim você vai posicionar diante lá na frente. Esse é o cenário. Faltou esse ensinamento na escola. Isso eu aprendi muito quando eu estava na minha 7ª série, 8ª série. O valor humano. A educação hoje ela está muito focada no resultado lá na frente, por exemplo, vestibular, universidade, onde vai chegar, e está se perdendo, na sua opinião, a base, né? Formar um pouco mais a base ali, né? A questão conceitual de moral, ética, etc. Né? Mas procurar saber o que está acontecendo com o outro, Edson. Um vendedor ele não é bom se ele não estiver preocupado com o outro para ajudar. Sozinho não vende. Empatia. Empatia.
Um gestor, para ser um bom gestor, um bom gerente de loja, ele tem que preocupar a todo momento com o seu funcionário, porque dali que começa a crescer mais coisas. É saber, por exemplo, fazer uma pesquisa, por exemplo, eu trabalho com a equipe da Torcedor, a gente faz cliente oculto para entender como que é o nosso cliente. Para quê? Para que na próxima vez que ele for lá, a gente vai trabalhar de uma outra forma, um atendimento melhor e superar aquilo que a gente está pensando. Não podemos ficar na zona de conforto. Temos sempre que melhorar. E o relacionamento é tudo. E você acredita que a gente pode realmente voltar a ser felizes como nós éramos enquanto criança? Acredito, porque nossos pais faziam isso com a gente. Por exemplo, quantas vezes você tinha lá seu pai trazer uma surpresa para você? Ou um carrinho, um caminhãozinho, uma bolinha de gude, alguma coisa ele traria, porque ele sabia que aquele momento era participar de com ele, brincar com ele, por mais que seja. E você acredita que é isso que está acontecendo, por exemplo, nas empresas mais modernas hoje, startups principalmente, que criam aqueles ambientes lúdicos e com brinquedoteca, com dia do pet, é esse o caminho que você... Isso. Como você chegou a assistir, já chegou a assistir Os Estagiários? Já. Então, aquilo ali, aquele é o universo. Aquilo é o universo que tem que ser feito. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem que ter o quê? O lado lúdico, o lado divertido, porque aí gera o quê? A criatividade. Quando se tem a criatividade, você tem menos custos, você tem um lucro maior, porque todos participam. Os estagiários é isso. Tinham duas pessoas que estavam mais velhas, eles arriscaram, largaram tudo e foram o quê? Concorrer, participar junto com os jovens. E quem que aprendeu mais? Foi os jovens ou foram eles? Onde que está o limite entre utilizar o lúdico para trazer a felicidade de volta ao corporativo e fazer a coisa realmente ser legal e utilizar o lúdico, quando o lúdico começa a ser prejudicial dentro da empresa? Pode acontecer, não pode? Pode, com certeza, mas aí é que acontece. O diagnóstico também a gente consegue detectar isso, porque a gente conversa com os gestores, a gente vai fazer uma análise de cada pessoa, porque o que acontece? Quando você trabalha numa empresa, é formado por grupos, tem os grupinhos formados, né? E ali você gera informação. Sim. E às vezes, o que acontece? Muitos gestores e líderes não conseguem ultrapassar essa barreira. O lúdico consegue te dar aquele flow, ou seja, aquela tranquilidade para você chegar. Não vai ser de um dia para o outro. Vai ser trabalhado, vai ser entendido. Para quê? Porque pode ser que ele está carregando um problema emocional na família, não consegue passar, ele gosta de trabalhar, mas não está produzindo tanto como é. Esse é o cenário. O resumo é ajudar, é procurar saber como que a pessoa está. Não é simplesmente um só bom dia. Peraí, tá tudo bem com você? Foi legal ontem? Te atrapalhei alguma coisa? Sabe, essas perguntas bem simples, mas que ajuda tanto e dá uma autoestima na pessoa, faz bem. E ela vai entender o gestor e o líder de uma outra forma. Eu falo muito sobre liderança inspiradora. Exatamente. É aquela liderança positiva, liderança inspiradora, né? Como diz a nossa amiga da Heloísa também, ela fala muito sobre a questão da comunicação positiva, né? Então, falar com clareza, mas falar com alto astral, né? É o que eu estou entendendo aí que você está levando como abordagem, né? Não é só falar com clareza, mas falar com alto astral também, né? Isso, e isso envolve também uma palavra muito interessante que poucos ainda não falam muito, que é a questão da autorresponsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos agora, nesse momento, com a live. Quantas informações a gente tem que vamos passar e estamos ensinando e estamos compartilhando, onde vai gerar o quê? Um benefício para outras pessoas. Olha que lindo que é uma autorresponsabilidade. Olha como você pode compartilhar conhecimentos, estando distante, você está em Curitiba, eu estou aqui em Juiz de Fora, a gente está interagindo, outras pessoas do país, e o que acontece? Está gerando uma informação fantástica. Olha que autorresponsabilidade, é uma comunicação assertiva, como a Dai falou. Exatamente. E me diz uma coisa, como que a gente lida, por exemplo, já tô indo para os extremos, tá, Denis? Estou aqui pensando nos extremos. Eu já tive situações
em que na empresa onde eu trabalhei, a gente sempre tem aquele cara gozador, né? Aquele cara que tudo faz piada, com tudo ele brinca, tudo, né? E às vezes aquilo acaba se tornando uma pessoa inconveniente, certo? Então, como lidar com esse tipo de pessoa utilizando o lúdico? Dá para lidar com ele utilizando o lúdico? Dá, é só saber por que ele está fazendo isso. Se é uma defesa, se ele sofreu alguma coisa para trás, dá para a gente descobrir sim, com certeza, porque pode ser, algum desses motivos é que ele está repassando alguma coisa que ele passou, que ele sofreu. Ou pode ser alguma coisa na própria criação, pode ser alguma coisa na escola. Por exemplo, eu sofri muito bullying, então eu tive que me reinventar sempre. Por quê? Porque isso mexe com a gente não sabe o que, mas geralmente as pessoas que fazem essas brincadeiras e fazem igual a gozação que você falou, deve ter sofrido algum momento da vida, algum problema desse tipo, isso carrega como emocional, para quê? Porque ele gere uma defesa. Somos muito defensivos, somos poucos que se abrem. Entendeu? E penso o seguinte, que se os líderes e gestores pensarem e começarem a ser mais reflexivos, entender o colaborador, se ele, por exemplo, se ele tiver com um olhar diferente, vai lá, conversa no cantinho, não conversa com todo mundo não, conversa no cantinho e procura entender. Com certeza vai ter um dia que esse líder vai precisar desse colaborador, e esse colaborador vai ser o quê? É o que vai ajudar ele. Já fiz isso, já aconteceu. Entendi. É uma reciprocidade, né? De ações, né? De empatia, né? Então, acaba que a pessoa, ela, do jeito que ela recebe, a tendência dela levou, devolver. Né? Bateu, levou, né? Porque tem disso, né? Hoje, ainda ontem, eu fiz uma live que eu estava falando da dificuldade que os gestores têm hoje de liderarem a nova geração, não é? Porque a nova geração ela é totalmente diferente das gerações anteriores, né, que nós já tivemos, e isso causa uma dificuldade enorme, né, para lidar. E, assim, de um certo modo, e aí me corrija se eu estiver errado, eu enxergo a geração millennial como uma geração mais lúdica do que as anteriores, ou não? Sim, elas são muito inteligentes, mas elas não têm paciência com as coisas. Porque elas estão pensando muito rápido. É só você pegar, por exemplo, a geração dos nossos pais e a nossa geração. Olha quanto foi evoluída. Todas elas têm essa evolução, né? Então, hoje a geração dos meninos, por exemplo, de 17, 18 anos, é uma coisa rápida. É geração TikTok, geração Instagram, é tudo isso. É muito mais rápido de compreender. Mas o que te falta, o que falta nelas é a conectividade do emocional. Elas se restringem muito ao lado do emocional e o que acontece? Se protegem na tecnologia, se protegem na forma como pensam rapidamente. Mas muitas vezes... Você acha que essa geração da década agora, os millennials, em comparação, por exemplo, com a nossa geração, a minha e sua, eu tenho 47, você tem 51. Talvez a minha idade também. 51, estamos aí na mesma faixa. Então, quando a gente era criança, pelo menos eu, né? Quando eu era criança, eu brincava, eu me divertia, mas eu me divertia por me divertir. Eu não ficava pensando que mensagem tem aquilo, o que o Tom e Jerry quer dizer, né? Não ficava pensando nisso, certo? Eu me divertia por me divertir. Mas hoje, eu percebo que existe uma diferença. Vou te dar um exemplo, tá? Eu sei que um anime que você conhece, me ajuda com o nome aí, Evergarden. Violeta Evergarden. Do anime. Violeta Evergarden, né? Então, é um anime sensacional. Pesado. Né? Sensacional, pesado, mas ao mesmo tempo gostoso de assistir. Suave, não, né? Mas é pesado. A minha filha me indicou esse anime, né? Ela me corrige, ela fala que é anime. Isso o anime, mesmo. E aí quando eu assisti, ela veio me falando disso, e as mensagens, e o que se podia aprender com isso, e tudo mais. Eu percebo uma diferença, né, em relação a como a gente lidava no passado. É isso mesmo? Você também enxerga isso? Eu tenho uma menina de 20 anos, eu sei como é desse jeito mesmo, né? Ela é fã do grupo coreano lá, BTS, e entendo a situação dela, eu sei como que é.
O momento é esse, não adianta, eles são muito imediatistas, eles são muito rápidos no pensamento, mas o que falta neles é a questão de juntar esses pensamentos, porque eles não têm essas fixações igual a gente tem antigamente. A gente brincava num brinquedo e ficava horas e horas brincando. Eles não são muito imediatistas, eles se cansam muito rápido, é normal, da forma como eles são muito mais inteligentes que a gente. Mesmo quando eles estão ali horas e horas no celular, a gente pensa que eles estão horas e horas fazendo a mesma coisa, e não é. Não, rapidinho estão mexendo em alguma coisa no celular e pronto. Eu conheço crianças, né, que elas desmontam coisa para montar, para aprender, para refazer de novo. Então, ou seja, elas estão sendo curiosas mais do que a gente. E o que vier depois dela vai ser mais desafiante. Vai ser mais desafiante mesmo. Vai, porque elas vão ter que conviver com os danados robôs, não vai ter jeito. Esse é o cenário. E como será essa geração no trabalho? Vai ser bem desafiante. Eu acho que o líder e o gestor têm que saber muito bem a que ponto vão contratar eles, para onde vai ser usado. Não adianta botar esses jovens que são talentosos na tecnologia numa mesa de produção. Isso não vai rolar. Mas se você colocar numa mesa de criatividade, se deixar lá um videogame, alguma coisa direito, rapidinho sai a criatividade. Porque é muito fácil eles criarem. Eles já nasceram criativos. Enquanto que a gente tem que ficar pedalando para ser criativo. Entendeu? A gente tem que ir para a escola para saber inovar. E cabe nós, nossos pais, ensinar essa parte que está faltando. É a filosofia, é a moral cívica, é a sociologia, é a ética. Esses pontos não vão ser aprendidos. Isso a gente tem que tomar cuidado. Porque eles atiram muito, eles se atiram muito. E como que os pais podem fazer isso, Denis, na tua opinião? Ouvindo, escutando, perguntando, tá tudo bem? Como eu posso te ajudar? Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos jogar, vamos fazer isso. Me ensina a fazer isso. Ou seja colaborador, coparticipativo. Crie a sua autorresponsabilidade com eles. Procure saber o que eles estão fazendo. Se eles estão lá 15 horas dentro do quarto, por que eles estão lá? Chama, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai colorir, hoje tem muita gente colorindo. Ou seja, essa epidemia, ela mexeu muito no lado emocional das pessoas, mas temos a grande chance de melhorar o nosso social nas famílias. Você fala porque a gente está convivendo próximos, né? Estamos com eles dentro de casa, né? Isso. Mas aí vem aquelas charges, né? Não aguento mais meu filho dentro de casa. Aí é o seguinte, você está enviando a mensagem, eu não aguento. Daqui a pouco você não vai aguentar mesmo. Você tem que começar a moldar, você tem que moldar eles. Eles não são seus espelhos? Faz eles seus espelhos. Eles são seus espelhos. Agora faz o inverso, eles ser os seus espelhos. O Bruno Gomes de vez em fora, amigão isso aí, Denis, os pais precisam ser participativos, criarem uma agenda positiva de envolvimento com os filhos. Você sabe que aqui em casa, eu e a minha esposa, Ana Paula, a gente sempre foi muito participativo com os filhos, a gente sempre acompanhou, fomos muito abertos ao diálogo, o que eles quiserem conversar com a gente está sempre à disposição e não existe assunto proibido para conversar com eles. E a gente percebe essa confiança deles em nós. Mas a gente conhece colegas, né? Eu tenho colegas que têm uma dificuldade muito grande de ter esse relacionamento com os filhos, né? E isso, para essa geração, né? Porque os filhos hoje, eles querem ser, como é que se diz? Autônomos, ter a sua autonomia, mas não necessariamente independentes, né? Eles querem fazer parte, eles querem ter esse sentimento de pertencimento, certo? Então, é muito importante ter esse acompanhamento. Agora, você ajudá-los, né, como um líder, como um pai, não quer dizer que você tenha que tolhi-los, né? Quer dizer que você tem que ouvir, certo? E dar autonomia para eles resolverem os problemas. Mas, claro que você vai estar ali acompanhando, orientando, né? Então, isso é muito importante na gestão das empresas do mesmo jeito, não é? E o que me preocupa muito é o seguinte, é o lado emocional deles, é como eles vão agir diante de uma perda, de uma morte, de uma dificuldade.
entendeu? Por mais que eles são inteligentes e talentosos, eles não têm esse discernimento de se separar isso. Então, já tem casos que as pessoas, quando acontece isso, elas, se não conseguirem apoio, elas tiram a própria vida. Porque elas não têm esse discernimento, não ensinaram isso para elas. Então, nós pais temos que ter essa responsabilidade de cuidar deles, saber o que está acontecendo lá, daqui 15 horas estão no quarto, por que está assim? Vão tirar do quarto um pouquinho, vão conversar, vão almoçar junto. Então, essa responsabilidade é muito importante. Senão, a gente vai trazer uma tristeza para casa. E até para construir profissionais, né? Com certeza. Para que depois eles possam ser bons profissionais. Isso. Eu dei aula por 11 anos em escolas, tá? E também trabalhei na parte de secretaria. O que eu ouvia dos pais, por exemplo, não, a educação é de vocês. Não, a educação não é da escola. A educação é dos pais. A escola vai te ajudar a monitorar, organizar e melhorar o processo. Mas quem vai validar o processo são os pais. Esse cenário que mudou. Não basta dar um celular, dar o que for para a criança, se você não ensina a mexer no celular, se você não gera um diálogo, não seja um monólogo, tem que ser um diálogo. É o que o Bruno está dizendo ali, ó. É no diálogo familiar que se inicia a construção dos profissionais. Eu acredito muito nisso, realmente, Bruno, e vejo que isso é uma falha muito grande da nossa geração em preparar essa geração que está chegando para o mercado de trabalho. Porque a gente vê que os pais não querem essa responsabilidade, querem jogar essa responsabilidade para a escola está preocupada mais com aquela formação acadêmica para vestibular, né? Já tirou aquelas matérias, como o Denis falou no início, né? Moral e cívica, ética, filosofia e tudo mais, né? E aí acaba trazendo um transtorno muito grande para todo mundo. Que mensagem você daria, né, ao mundo se ele ainda fosse uma criança? Olha que pergunta filosófica, hein? Uma frase que eu me lembro, não esqueço, quando eu li a primeira revista em quadrinhos, a número 1, era assim, ó: podemos não ganhar todas as batalhas, mas devemos dar sempre o nosso máximo. Vamos perder muitas batalhas, mas a gente não vai perder a guerra. Entendeu? É normal. Só que a gente tem que saber ouvir, né? E o trabalho que eu faço com a gestão lúdica é isso, é recuperar isso, é trazer uma gestão mais consciente, uma gestão mais próxima da humanidade, mais próxima da humanização. E a gestão lúdica vem propor isso, entendeu? Então, eu te agradeço de coração pelo convite, obrigado. O tema foi bem desafiante, né? Porque quando as pessoas falam relações profissionais, ela envolve muitos cenários, né? E eles não acreditam que o próprio lúdico pode resolver esses detalhes, porque eles criam um cenário que lúdico é diversão. Não, lúdico é a solução para o ano do século XXI. A transformação daquilo que a gente desconstruiu e agora a gente precisa reconstruir de novo. Entendeu? O lúdico é a ferramenta, né? O lúdico é a ferramenta, é a forma de você pensar diferente. Te dá a possibilidade de você ter o sim, então. Eu vou fazer aquilo, vai dar certo, se não, vou fazer aquilo. Outra coisa, te dá duas vertentes. Você tem a possibilidade de você não arriscar, você analisa a situação, verifica se está tudo certo, aí você executa. Eu uso muito em gerenciamento de projetos isso. Para quê? Para criar suposição, para que eu evite o quê? Riscos para a empresa, custos errados para a empresa, e não, isso ajuda muito. O lúdico te permite fazer isso também. Analisar os processos e verificar se aquilo está acontecendo, se a equipe está indo direitinho, se os custos estão legal, se aquele investimento que eu vou fazer vai ser importante, se aquela negociação com aquele comprador está sendo importante. Então o lúdico vai além do que simplesmente uma diversão. Legal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom tê-los aqui e que vocês tenham um ótimo restante de semana e que Deus abençoe a todos. Denis, muito bom, muito obrigado e a gente se vê aí em outras lives, se Deus quiser. Você quer falar alguma coisa? Quero. O meu portal, convido o pessoal a conhecer meu portal, Gestão Lúdica, é gestãoludica.com.br. O Lúdica é com K, tá bom? Grande legal. Abraço. Eu vou colocar, na hora que eu publicar o vídeo, eu vou colocar os dados lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado.
Gratidão pela participação de vocês e a gente se vê. Um abraço. Até mais. Um abração para vocês. Obrigadão.